Olá, meu povo, meu nome é Fabiana Moraes, eu sou terapeuta holística e hoje eu vou falar sobre um assunto que geralmente eu não abordo aqui no canal. Nós vamos falar sobre o Big Brother Brasil e os últimos acontecimentos. Eu achei bem interessante falar sobre esse tema, já que o canal aborda sobre autoconhecimento, desenvolvimento humano, reforma íntima, exercícios terapêuticos. Então, essa situação que aconteceu na casa e todo o desenrolar da situação pode servir para mim e para você como reflexão, como as coisas chegaram a essa situação, quais as ações geraram tal consequência, porque a gente teve um quadro bem visível, como terapeuta posso dizer, mostrando passo a passo como as coisas evoluem e como as pessoas, depois que descobrem a verdade, sendo vítimas de um comportamento abusivo, violento, agressivo, entram num processo de choque, negação. Tem vários mecanismos de autodefesa que a pessoa faz, porque é muito difícil conseguir suportar a ideia de ter sido enganada, de ter confiado numa pessoa, de desconstruir a imagem daquela pessoa que era tão forte. Então, acho que é um tema interessante. Não visando o participante, porque eu também acho que ele está sendo muito massacrado aqui fora. Com certeza o comportamento dele não foi legal, mas muitos homens, infelizmente, aqui na nossa sociedade têm esse mesmo comportamento. Então acho que serve para reflexão, mas eu sou contra qualquer tipo de violência para que a gente não se enquadre naquilo que a gente está julgando, naquilo que já é um julgamento falando, que a gente possa, através desse ato que nos desagradou, que gerou um desconforto, a gente possa aprender. E que essa pessoa possa aprender também, possa melhorar, porque se ela receber só duras críticas, se ela não tiver nenhum tipo de acolhimento, dificilmente ela vai gerar algo bom. Então a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter equilíbrio. E eu sei que isso é muito difícil, porque quando a gente tira partido, quando a gente se envolve emocionalmente com raiva ou até mesmo amor, que é o que tornou as meninas ali cega, como eu falei, é difícil mudar a opinião e se desconstruir. Então vamos tentar entender esse cenário, como tudo aconteceu, não só com ele, a gente viu vários comportamentos ali masculinos bastante complicados, bastante destrutivos, que não são legais para a imagem deles, a forma como eles falam da mulher como objeto. Então, tudo isso a gente sabe que já é falado na nossa sociedade, mas que às vezes se torna algo tão corriqueiro e normal que a gente não percebe esses atos. E eu vi que o programa conseguiu mostrar essas reações nos seus participantes, então acho que é bem interessante ser abordado. Então, as meninas, quando ele saiu, ficaram bastante chocadas, não entendendo o que tinha acontecido, porque o outro participante também tem o mesmo comportamento, bastante agressivo, só que ele verbaliza mais. Então isso é interessante, elas não percebiam o assédio, elas não percebiam a pressão psicológica, porque tudo era feito de uma forma muito sutil. Mas muitas delas, em algum momento, sentiram algum certo desconforto, mas não conseguiam verbalizar. Por que será que isso acontece? Como eu falei, porque a pessoa que faz isso, ela ao mesmo tempo é amável, tem um certo poder de sedução, então é difícil para a vítima ter a consciência de que aquele ato é um ato abusivo. E as mulheres, por uma questão de muitas vezes quererem ser muito compreensivas, mães, acabam agindo passivamente, não querendo causar, não querendo gerar desconforto na outra pessoa. E as coisas, como eu digo, vão acontecendo, vão avançando e chega às vezes algumas situações de violência, de abuso, onde elas nem sabem como isso chegou àquele ponto, já que nunca tinha dado intimidade, mas de alguma forma a pessoa passou do limite. E elas acabam sendo julgadas, porque elas não falaram, não se expressaram, muitas vezes não perceberam nenhum abuso. Olha que interessante isso, passou por ele, mas como é uma pessoa que tu não tem uma repulsa, não tem nojo, tu não consegue perceber que passou dos limites. Só sentiu que exagerou um pouco. E a sociedade acaba criticando muito essas mulheres, às vezes as próprias amigas se afastam, que foi o que aconteceu, a gente viu ali com a Bianca,
que na verdade não entendeu a situação. Ela também passou, né, por um abuso, mas ela não estava entendendo o que estava acontecendo, porque ela estava numa vibe de querer ter um pouco mais de compreensão e acabou julgando muito forte as meninas e se afastando. E esse é um comportamento que a gente vê típico, um pouco natural na nossa sociedade, mas que a gente deve refletir, que a gente deve ser um pouco mais acolhedor, que a gente precisa ouvir. Tudo bem ouvir a outra parte, mas não cair, né, nas velhas crenças de achar que a vítima, de alguma forma, se colocou de maneira errada, porque se alguém, como eu sempre digo, reclama, levanta a mão, que está se sentindo desconfortável, merece o respeito da pessoa. Cada um sabe do seu limite, então não cabe a mim dizer se a pessoa tá com mimimi ou tá se fazendo, porque é ela que tem que saber dos seus próprios limites, até que ponto pode ir. O que pode ser natural para você pode não ser para outra pessoa. Então a gente precisa respeitar isso, não colocar tudo numa caixa. Então interessante que as coisas foram indo, foram avançando. E quando os dois participantes da Casa de Vidro chegaram, principalmente a Manu ficou muito espantada, dava para ver um estado de choque no primeiro momento, pela questão da imagem que ela tinha criado dele. Mas ao mesmo tempo que eu achei, vamos dizer, para finalizar isso de positivo, foi a questão de que quando caiu a ficha e toda a dor emocional ali foi colocada para fora, que todas as mulheres se viam na mesma situação e dividiram a sua dor, houve um fortalecimento. Então isso prova que a união, a compaixão, o diálogo fortalece as pessoas. E o abuso pode acontecer tanto com homens como mulheres. Homens também podem sofrer abuso psicológico, até mesmo sexual. Se deixar as coisas irem acontecendo. É mais fácil com as mulheres? Sim. Por uma questão, sim, física também, pela dificuldade de se defender, pela dificuldade de se impor, por uma questão cultural de não compreender quando esse ponto é ultrapassado, mas é um assunto bastante complexo, eu digo, não estou aqui para trazer uma verdade absoluta, mas para que a gente possa entrar em reflexão, o quanto eu e você permite que algumas situações aconteçam. E por que permitimos? Por que somos tão gentis? Por que somos tão educadas? Por que a gente não expressa? Sabendo que não se sente confortável. Por que permite que isso aconteça? Então essas perguntas são interessantes. O que está por trás dessas perguntas e o que a gente pode fazer para se sentir mais confiante e não permitir que essas coisas aconteçam ou banalizá-las, fazendo com que elas se tornem normal, porque essas coisas a gente viu que vão avançando. Muitas mulheres, o tema é pesado, acabam às vezes até morrendo, né? Falando de casos assim, claro, muito mais graves. E eu também acho importante falar, eu não sei se eu falei isso no início do vídeo, mas a questão também de agora, com o participante que saiu, eu também vejo muita raiva, muito ódio. E todo esse ódio, essa raiva, eu compreendo, é uma questão comportamental, é uma questão também de já ter criado toda uma simbologia em cima da pessoa, já está formada a sua opinião, e a raiva toda expressada, que pode ser sentimentos internos, mas a gente tem que ter o cuidado com esse julgamento para não se tornar semelhante a essa energia, para que essa pessoa tenha realmente a oportunidade de mudar, refletir sobre os seus atos. Ele precisa de espaço, ele precisa de acolhimento, ele precisa de compreensão. Ele tem que ser julgado exatamente pelas coisas que fez, e isso já está ocorrendo, mas a gente não pode e não deve, né, todos nós serem julgadores, que eu estou vendo muita exposição, muito movimento de ódio e essa energia é bastante complicada. A gente precisa ser mais racional, até foi isso uma das coisas que as meninas falaram, né? Agir com coerência, como eu digo, julgar exatamente os fatos, as situações, para que elas possam serem resolvidas, mas cuidar essa energia de depositar todo o seu desconforto exatamente na pessoa. Então, eu acho que é um tema interessante para a gente conversar, para a gente refletir, para a gente pensar, para a gente se unir, homens e mulheres, conversar sobre isso, né? Sobre como é o seu comportamento, como é a sua visão como homem sobre a mulher. Muitos homens não percebem isso, não por maldade,
mas por uma dificuldade de empatia, de se colocar no lugar do outro, ou por ser uma situação dentro da sua vivência que parece absurda porque nunca se envolveu em algo parecido. Então esse momento de reflexão, de eu saio de mim e tento me colocar no lugar do outro, é bastante interessante para um crescimento geral. Então esse vídeo ele não traz respostas, tem várias pontas soltas, mas eu achei um tema interessante, principalmente me gerou, eu que trabalho muito com a energia do sagrado feminino, uma questão de ver aquela energia de união bastante positiva no final, onde toda a dor ali gerada foi reconstruída de alguma forma, elas conversaram, elas se entenderam, elas aceitaram a situação e se fortaleceram para modificar internamente, para fazer algo diferente, para não aceitar mais esse tipo de comportamento. Então foi bastante positivo. Como é importante conversar, que às vezes a gente guarda tudo para si mesmo, e quando a gente guarda tudo para si fica difícil. E às vezes, como apareceu ali, você também conta para alguém e essa pessoa não acredita em você. Então é importante que a gente tenha um pouquinho mais de empatia, um pouquinho mais de tolerância, de paciência com as pessoas, para entender o que ela está sentindo. Pode ser que para você, como eu falei, aquele tipo de comportamento não te cause mal-estar, mas se alguém fala que está doendo, que se sente desconfortável, merece toda a nossa atenção. Então eu acho, como eu falei, um assunto super importante ser abordado, ser dialogado, e vamos ver o que vai acontecer no decorrer, se elas vão continuar fortalecidas, se vão continuar unidas, não contra eles, mas contra essa situação desagradável que aconteceu, com os olhos abertos, porque tudo foi escancarado, para que haja realmente justiça dentro de toda essa situação. Então é isso, eu quero que você deixe nos comentários o que você achou dessa situação, eu quero te ouvir, sendo homem, sendo mulher, entender, talvez você pense completamente diferente, e a sua ideia, o seu pensamento é interessante, porque faz a gente refletir, se colocar no lugar, no seu lugar, na sua sensação e ver como você vê o mundo. Cada pessoa às vezes vê o mundo de forma diferente, e esse exercício de dialogar, de tentar entender o outro, nos ajuda a compreender um pouco mais os comportamentos humanos. Mas como a gente entender, como eu falei, que um comportamento ultrapassou, é simplesmente a medida é essa, é ver o quanto você se sente desconfortável e lembrar que você e qualquer outra pessoa tem todo o direito de reclamar, tem todo o direito de verbalizar, e se você demorou para falar, não pode ter medo, não pode ter vergonha, entender realmente seu direito, que você sempre pode dizer não a qualquer momento, homem ou mulher, volto a dizer. Se você se sente desconfortável, você tem que aprender a cuidar de si mesmo e ouvir as suas angústias interiores. Então é isso, o vídeo ficou um pouquinho mais longo do que eu gostaria, mas é um tema bastante importante, bastante complexo, difícil de falar porque envolve, querendo ou não, outras pessoas. Mesmo sendo um programa de TV, vamos lembrar que são pessoas, são seres humanos. Por isso que eu falei que para mim gera um pouco de desconforto, até mesmo eu não citei o nome de praticamente ninguém, porque principalmente o que saiu, porque eu acho que ele já está passando por um momento bastante difícil, complexo, onde está sendo bastante julgado, com muito ódio. Como eu falei, a gente tem que ser racional e, na mesma medida, tentar, sim, a saída dele teve um porquê, mas agora não manter essa energia, tentar de alguma forma se reintegrar consigo mesmo, dando a oportunidade dessa pessoa refletir sobre tudo isso e quem sabe mudar. Ele está tendo essa oportunidade, mas depende de mim e de você também de mudar um pouco o discurso e deixar essa pessoa despertar, acordar. Eu lido com pessoas o tempo todo. O despertar das pessoas é bastante doloroso. Ninguém se vê como preconceituoso, ninguém quer que essa sombra apareça. Então é importante esse momento de reflexão e mudança. Então é isso, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários.
Um beijo grande e vejo vocês. Até mais!